Terráqueos, este é o sinal da Pica das Galáxias, a sua rádio pirata espacial, desafiando as normas e revelando segredos desconhecidos. Vamos embarcar em uma jornada pelo lado oculto da Lua, onde a realidade é paralela e a busca pelo conhecimento é considerada uma anomalia. Prepare-se para mergulhar em um universo de ideias bizarras. Aumentem o volume e questionem a verdade. E aqui comigo, as outras anomalias da nossa rádio. The Wells, o caçador de histórias, e o nosso Camarguinho. Olá, tudo bem com vocês? Tudo Boa bem? noite. Tudo Boa bem? noite. Hoje eu estou aqui no SOI, tá? Porque eu me comportei mal e me colocaram no meio de um monte de gente. Então, se vocês ouvirem gente falando no fundo, são outras pessoas que estão aqui, que se comportaram. Eu não me comportei bem essa semana, sabe? Cara, tu conseguiu ser a primeira pessoa que eu conheço na história aqui da Pica que foi parar no SOI. Pois é. É muito Eu não vou nem, chato aqui. não vou nem perguntar o que tu fez pra parar no SOI. Não precisa perguntar. Tá bom. Eu tenho até vergonha de falar. Hoje tá um frio aqui na Pica, olha, vou ser bem sincero. Aqui no SOI tá quentinho. Tá um frio aqui na minha cela hoje. Um vinhozinho caía muito bem hoje, mas, né, Pá, ninguém pá. conseguia me contrabandear um vinhozinho. Não, tá difícil hoje. E aquela história de praxe, como sempre, né? Para quem não tá assistindo, apenas escutando, o nome desse episódio se chama Drácula, o Conde do Terror. Sorria, você está sendo mordido. E, para começarmos este episódio, vamos destacar o livro do Drácula, e é realmente sem acento, tá? Porque em inglês não tem acento, é só em algumas línguas. Não tem acento, eu não sabia Não, disso. não. É Em mesmo? inglês não tem acento. Qual é a palavra em inglês que tem acento? É verdade. Ótima Oh, curiosidade. curiosidades, essa lá não faltei. Muito bem. Mas alguém quer ter as honras ou eu posso dar uma pinceladinha? Olha, o nosso querido chupador de sangue, acho que tu pode fazer as honras, acho. Por favor. Essa imagenzinha ficou impactante, né? Pá, Ficou. ficou legal, né? Ficou bem. Sombria, Ficou que nem arrepiante. aquela novela da Globo, né? Quando a gente assistia na Terra, o Pump, de o Vlad. Como é que era a música? Verdade. Calada noite negra, noite negra. Luzes da cidade. Essa aí. Só procuro a escuridão. Como é que era o nome da cantora? Rossana. Rossana. A purificação da calada da noite preta. Tinha o Vlad. O Vlad. O nosso livro aí, do Drácula, foi publicado em 1897. Tá? Certo. Então, vamos lá, né? Para quem não sabe. Por quem o autor é esse? O autor é o Bram Stoker. Ah, gente boa ele. Gente O boa. Bram é uma abreviação de Abraham, mas, né, entre os amigos íntimos é o Bram Stoker. Aí o que aconteceu, né? Já como, né, a gente trocou aquela ideia da Frankenstein, ele se tornou agora, né, o Sr. Bram, um dos pilares da literatura de terror, né, criando esse arquétipo do vampiro Mas moderno, né? ele nem chegou a visitar a Transilvânia e criou o personagem, né? Não. O Stoker, tu vê. Ele visitou outras referências, mas a Transilvânia em específico não. Mas pesquisou a full tudo sobre a região. Olha só. Daí nessa ideia do arquétipo do vampiro moderninho, né, a gente acompanha, né, depois a gente vai entrar em detalhes dos personagens, o garotão, o Jonathan Harker, né, que é aquela história, ele vai até um castelo misterioso, onde ele conhece o Conde Drácula. Um turista desprevenido, então. Pois é, e é advogado, ele foi lá para, né, apresentar uns documentos para o Conde Drácula, porque ele queria comprar uma propriedade na Inglaterra e se mudar, né, para espalhar o seu reino do terror. Aí, o que a gente tem nos elementos básicos do livro, né? Para quem, assim, a maioria conhece a história. Nós estamos agora no momento focados do livro. Mistura ali suspense, horror, muitos elementos góticos, que isso foi determinante para a estética da história. E aí essa ideia do Drácula, né, como para a época era um personagem inovador na literatura, bom, hoje, 2024, aqui na Pica, nós estamos falando de uma história com quase 200 anos, né?
E fora adaptações para o cinema, infinitas, sim. televisão, teatro, e Uhum. cositas más, né? Mas aí a gente vem para a questão do impacto cultural. Aí, isso aí... Tem algo que é interessante desse livro, falando a gente está falando da obra, daí tu citaste o Frankenstein, algo parecido com Frankenstein é que ele também é uma obra epistolar, né? É escrita em formato de cartas. É verdade. Tem um dado interessante também, que o Stoker ele levou 7 anos para escrever essa obra. E durante os 4 primeiros anos, o título se chamava Conde Vampiro. É mesmo? Depois de algum tempo, ele colocou outro título, que se chamava The Undead. E foi seu editor, que eu não me lembro qual era o nome, que insistiu no último momento, falou assim, precisamos de um título melhor. E daí o editor sugeriu Drácula. Tu viu, né? Isso aí é para vocês verem como o marketing é importante, né? Aí, ó, desde aquela época o marketing é importante. Depois fala mal dos marqueteiros, né? Depois. Não querem investir, né? Marketing. Aí. Foi o editor que sugeriu o nome Drácula. Mas durante 4 anos, dos 7 que ele levou para escrever, o título do livro era Conde Vampiro. Vou ser bem sincero, assim, se essa história tivesse sido lançada com o nome de Conde Vampiro, não me chamaria atenção. Não teria pegado. Não me chamaria atenção. É como aquela piadinha, né, que existe no Brasil, né? Vários filmes americanos, quando são lançados no Brasil, a maioria muda o nome, né? E, bom, aí a piada... Ele pode ter pegado essa ideia de Conde Vampiro pelo livro do Polidori, né? Que é de 1819, que se chamava The Vampire, o Vampiro, né? Ali tinha o Lord Ruthven, tinha o Lord Ruthven, tal, mas é um adendo, né? Só um detalhe. Muito. Eu posso falar um pouquinho do Nosferatu, que eu vi essa tela aí do Nosferatu. Mas vai, meu guri. Eu gosto do Nosferatu, né? Até tem algumas coisas também bem legais no Nosferatu, porque, olha, dá muito pouco valor para esse filme. É verdade, né? Mas ele é um clássico, né? Tem o Nosferatu, é um clássico do cinema mudo, né? Acho que é de 1920, 21, 22. Ele eu posso dizer que ele é um tributo, né? Não autorizado pelo Stoker, né? Ao livro do Stoker. Fale mais desse bafafá aí. Que os direitos autorais, eu lembro disso, que não eram levados a sérios, né? Muito na época, né? Principalmente nos Estados Unidos, né? Principalmente nos Estados Unidos. Principalmente. E o nome desse o Nosferatu, ele é o Conde Orlok. É uma versão piorada do Drácula, né? Ele sei lá, ele é uma mistura assim de morcego com rato de esgoto, né? É verdade. Mas eu acho muito impactante esse conceito. Sim, não, ele ficou bem apavorante, né? Poxa, tanto que foi como a gente teve essa conversa, né, do Frankenstein. Tanto o primeiro filme do Frankenstein quanto o Nosferatu, agora é a minha viagem. Os dois ditaram o conceito estético do que seria o futuro dos dois personagens, porque muito pouco se mudou em relação tanto ao Frankenstein quanto o Nosferatu, para depois virar o Drácula, e eu só vi uma diferença, assim, realmente, assim, gritante, quando veio, né, o Drácula Bram Stoker pelo Coppola. Ali a coisa mudou. Sabe que algo interessante no título desse filme, e que nem o Rafa falou, ele foi uma versão, um filme não autorizado pela família, né? Não. Não foi. E quem foi atrás e processou foi a mulher do Stoker, porque ele já tinha morrido, já tinha falecido, e, enfim, no processo e tal, o juiz mandou que todas as cópias fossem destruídas, né? Só que algumas chegaram nos Estados Unidos. E já que nos Estados Unidos
Eles Tava têm... meio... Dava para fazer o que quisessem, né? Graças a Deus, hoje ele é tido como, que nem tu falou, um clássico do cinema mudo. Mas algo exato. interessante nesse título, Nosferatu, É. que depois, ah, não depois do filme, mas o nome do título, né? Esse título aí, Nosferatu, Nosferatu. é uma palavra que não existe em nenhum idioma. Hum, Essa palavra ela apareceu por primeira vez no século XIX, graças a Emily Gerard, que era uma esposa de um diplomata inglês, que uhum. escrevia uns livros de suas viagens e tal. E daí ela escreveu um livro que se chama Land Beyond the Forest, que Hum, para quem não sabe, isso significa Transilvânia, né? Transilvânia. É a Sim. terra além da floresta. E podemos dizer que o Bram Stoker leu esse livro, que ele é Uhum. bem antes, acho que é do início do século XIX, e daí que ele tirou a palavra Nosferatu, que tem uma parte ali no livro que ele é citado, né? Uhum. Interessante que depois o diretor, que não sei qual é, não me lembro qual é o nome, utilizou esse nome, né? Pro Tu diz o filme. diretor do Nosferatu. filme? O É, diretor do filme. eu não lembro. Mas aí eu vou trazer para vocês uma pegadinha. Uhum. Quando eu falar o nome, vocês vão lembrar de outro clássico que ele dirigiu, e aí eu fico perguntando, porra, cara do expressionismo alemão, botou a mão em Ah, é o mesmo do Golem? todos os filmes Pica da Galáxia, literalmente, Uhum. criou os conceitos estéticos, o senhor F.W. Murnau. Nossa. F.W. Murnau. E que também dirigiu o primeiro Frankenstein. Olha, Ele dirigiu o primeiro Frankenstein, não foi o Golem, foi o Frankenstein. Uhum. olha Ah, aí. Não, ele dirigiu muita coisa, né? Mas a safadinho. coincidência de que dois personagens históricos do cinema terror e gótico, né, Foram feitos por ele. foram feitos por ele, a primeira versão e a versão que ditou as regras estéticas. Então, porra, velho. Ah, Aí eu sempre acho uma sacanagem. Óbvio que o Bram Stoker tem todo o valor. Mas o sim, que sim. seria do Drácula ou do Frankenstein sem aqueles dois primeiros filmes, né? Que naquela época lá, poxa, 1920, tá? Vamos lá, a questão de tu ter a capacidade literária, ser alfabetizado numa Europa que a gente sabe como era no início do século, não era Uhum. todo mundo. Só que o cinema era acessível para todo mundo. Bastava Sim, comprar um sim, sim. ingressinho e aí tu estava apresentado ao personagem. E aí olha só Uhum. a contribuição que ele deu para essas, né? Tanto para o Nosferatu barra Drácula quanto para o Frankenstein. Tu Sabe vê? que, Que sabe legal. que a primeira vez que um vampiro um vampiro se tornou um personagem da aristocrata, né? Que é um conde, que é o Nosferatu e tal, Lorde, foi no Uhum. livro do John Polidori, que é Uhum. o Vampiro de 1819, que é o Lord Ruthven. E Uhum. tem um background divertido, interessante nesse livro, na Uhum. criação desse livro, que o Polidori era ele era um médico, um fisioterapeuta pessoal, um servente, né, enfim, do poeta Lord Byron. Daí Ah, Uhum. ele, do Byron. daí ele tinha uma relação de amor e ódio com Byron, né? Ele odiava o Byron, mas ele queria ser o Byron. Então, um dia, quando ele estava viajando com o Lord Byron e com o Percy Shelley e a sua jovem esposa Mary, numa noite Uhum. chuvosa num chateau Ó, do lago de Genebra, olha só. sem nada para fazer, o Lord Claro. Byron disse: vamos fazer uma competição, cada um escreve uma história, ninguém terminou sua história, a Mary Shelley escreveu o rascunho do Frankenstein e o Polidori escreveu o rascunho do vampiro. Hum. E daí tem um detalhe na descrição do vampiro, que é um homem Uhum. bonito, um aristocrata, com a pele pálida, com cabelo preto, que é o próprio Byron, né? Uhum. E, enfim, tem algo interessante que até os dias de hoje, daí falando na questão da descrição
dos lords, do próprio Drácula, do Nosferatu, que até os dias de hoje, um dos adjetivos usados para descrever o estereótipo, né, o estereotipo de vampiro no Ocidente é Byronic, no inglês, né? É Byronic. Se utiliza, virou um adjetivo para descrever essa figura de um vampiro aristocrata, né? Byronic. Eu quero fazer uma observação de uma coisa que tu falou agora, e aí me veio um ator na cabeça que, porra, seria foda hoje ver um filme, porque tu descreveu exatamente ele. E depois eu quero fazer uma pergunta sobre uma coisa do enredo. Se eu puder, o Elcio, tá? Mas se o Rafa quiser participar, fica à vontade. Claro. Assim. Eu quero que tu me explique, né? Enfim, dentro do possível, uma diferença do enredo do Drácula e do Nosferatu. Esse cara que tu falou descrevendo, Byronic, né, com a pele mais clara, cabelo escuro, bonito. Não é pele clara, é pálida mesmo. Pálida. Pálida, vamos lá. Me lembra muito o Keanu Reeves. Claro. Keanu Reeves. Porra, tu falou na hora, eu pensei, tá aí a hora de refazer um Drácula top. Daqui a pouco, porra, bota o Coppola pra dirigir, só que agora muda o ator. Aí ele vira nessa versão o Drácula. Eu acho que vai ficar legal, hein? Sabe que daí, ainda partindo desse lado dos personagens de vampiro aristocratas, né? Tem um que é um clássico, que esse aí provavelmente é o mais importante precursor do Drácula, que é o Carmilla, né? Que é do Joseph Sheridan, que também é de 1870, por aí, que é uma mulher, né? É uma aristocrata, que ela é do leste europeu. E daí tem um detalhe que vai vindo da onde o Stoker começou a puxar, né? Cada detalhe para montar o Drácula, que ela é uma aristocrata do leste europeu, que ela entra nos quartos das jovens mulheres à noite e suga, né, até morrer, até a vítima morrer, né, durante vários dias, né? E esse approach tem o lado da sexualidade do Drácula. Toda essa parte está tá muito bem descrito no Carmilla. Olha, tem não outro, sabia. daí falando dos precursores antes do Drácula, né, cara, tem um Varney the Vampire também, que ali aparece o lado de um vampiro amaldiçoado, né? E dali surge a questão da força sobrenatural do vampiro e do Drácula, do vampiro em si, que também é um aristocrata e tal. Aparece a parte a questão dos dentes dos caninos, né, cara, que sobressaem quando ele fecha a boca e tal. E daí eu vou tocar num detalhe aqui, que é da conexão que tem o Drácula com a história do Brasil. Mas olha! Que daí eu vou citar o primeiro livro, onde aparece a descrição do vampiro, né? Tudo falando de literatura inglesa, né? Inglês e tal. Que é o Thalaba the Destroyer, que é de 1801, que é um poema épico do Robert Southey. Para quem não sabe, ele escreveu História do Brasil, de 1810 a 1819, que é uma obra de 3 volumes e tal, que é tida como uma das primeiras obras sobre a história do Brasil, junto com a obra do Armitage, né, que fala do Armitage fala sobre a chegada da família real portuguesa até a abdicação de Dom Pedro I. E claro, sem contar a carta de Camina, né? Mas o Robert Southey, ele escreveu o Thalaba the Destroyer, que é, enfim, voltando para a história, nele existe uma cena, na verdade é um poema épico, então é curto. Então existe uma cena que o herói estava
A história é que o herói estava em aventuras na Arábia e tal, em certo momento ele vai a um cemitério e um vampiro o ataca, o ameaça e tal. E neste caso, o vampiro é um espírito, que é uma das formas que o Drácula pode atingir, né? Ele pode se transformar em névoa, né? Tal. Então são pequenos detalhes que o Drácula era maconheiro? O Stoker pode pegar, né, cara? Foi ali a primeira vez, cara, da aparição na literatura inglesa de um vampiro. E daí tem a conexão com a história do Brasil, Robert Saunders. Olha. Primeira história. Esse livro do Saunders, que são os 3 volumes, ele é, para quem estuda a história do Brasil, relações internacionais e tal, ele é um clássico, né, cara? Ninguém que estude história do Brasil não tem como não conhecer. E ele escreveu outras. O Saunders escreveu outros livros que são importantes, que tem a história da Guerra Peninsular, né? Daí a gente está falando das guerras peninsulares, são as guerras napoleônicas na Península Ibérica. E tem outro livro dele que é muito bacana, que é... Como é que é o nome? As vidas, Lives of the British Admirals, as vidas dos almirantes britânicos, com uma introdução, uma visão introdutória da Marinha, da história da Marinha Inglesa. Na verdade, depois a segunda publicação desse livro ficou mais simples, que é English Seaman. É interessante essa questão. A história do Brasil com o Drácula, né? Ô, Deuels, diz uma coisa. Ali na lógica eu te perguntei do enredo, tá? No Drácula, o romance ali do Stoker o Drácula viaja da Transilvânia para Inglaterra, beleza, para espalhar o vampirismo. Só que daí no Nosferatu, não sei se foi pelo que tu comentou antes também, os problemas de direitos autorais, aí o enredo muda, daí é ambientado na Alemanha, daí o Orlok se muda para Wurzburg e aí causa uma praga na cidade. Tu lembra de alguma coisa, ou o Rafa também, sobre essa opção dele ter colocado a Alemanha? Ou só por causa dos... Cara, eu acho que ali deve ser um pouco na questão de direitos autorais. Imagino eu, né? Daqui é uma suposição. Ou será que é porque o diretor era alemão, daí ficava mais fácil lá na Alemanha? Deve ser uma parte dessa, direitos autorais, e ele puxar para o lado, imagina, né, cara? Sim. Pro lado territorial dele, né? Olha aqui quem apareceu. Olha quem apareceu. O nosso amigo Bram Stoker. O Bram. O Bram Stoker. Olha aí. Agora eu tava lembrando, né? Tu falou de uma coisa sobre o Keanu Reeves, né? De quem sabe poder ser, né? Um Drácula, né? Um novo Drácula. Ele é canadense, né? Perfeito para ser um Drácula. Pois é, mas sabe que eu descobri que o Nosferatu vai ter um filme que vai estrear esse ano, né? O Nosferatu. Vai ter, né? Vai ter um filme Nosferatu. Um filme ele com ninguém conhecido. Hollywoodiano. Mas tem o William Dafoe, vai ser o professor Albin, que eu tô lendo aqui no meu Netscape, que tem no SOI aqui, que eu tô vendo, ó. E o Bill Skarsgård, ele vai ser o Conde Orlok. Vai estrear vai estrear no Natal. 25 de dezembro. Ela data. Esse filme vai ter. Vamos tentar conseguir assistir aqui na Pica no Natal. Boa. Isso, vamos tentar achar uma versão Piratex para nós ver. Vai ser um Natal bem sanguíneo. Só essa curiosidade. Alguém quer fazer as honras ou eu posso apresentar o tio do bigode? O tio do bigode. Né? Que ele era um velhinho, né? De bigode, né? Por favor. Eu lembro disso. Aí o seu, né? Abraham, né? Para os íntimos do Bram Stoker, nasceu em 1847. Eu não vou dar o mês e o ano, porque fica muito específico, mas em 1847, em Dublin. Ninguém quer saber. Ninguém quer saber. A pessoa tá cagando pra essas coisas. Mas a gente gosta de falar. Aí nasceu em 1847 em Dublin, na Irlanda. E como é que ele começou a entrar no meio das
da galera descolada das artes e ideias fantásticas. Ele era gerente de palco e empresário do ator Henry Irving. Não é o Irving, né, da NBA. Na verdade, ele não era empresário do Irving, né? Ele era o assistente, trabalhava de graça para ele. Né? Pois gerente de palco, assistente, né? Daí venderam ele com... Ele era assistente de palco do teatro e trabalhava de graça por Irving, porque ele idolatrava o ator. Esse é o ponto. Ele trabalhava de graça pro ator, por Irving. Esse era parceiro mesmo. Aí o Stoker, né, já estava envolvido a full com, enfim, literatura, estava escrevendo, tentando publicar várias obras, só que, né, nada dava certo. Até, né, vinha a ideia do Drácula. Aí vem o que a nossa lógica de pesquisa trouxe para as motivações para escrever o Drácula. Naquilo ali que o The Wells falou, né, já existiam muitas as lendas e histórias sobre os vampiros, o folclore europeu, basicamente. E nisso aí ele viu que tinha uma oportunidade para poder escrever. Não, agora eu vou escrever a história de vampiro. E aí, trocando uma ideia com o Irving e com o poeta Walter Whiteman, ele... Tá, vamos lá, né? Senão é muito detalhe. Bom, veio o Drácula. Aí o que acontece com toda essa história do Drácula? Veio a questão de porra, como é que eu vou contextualizar só o Drácula, né? Porque como tinha essa questão do folclore, mas também tinham lendas, aquilo que o Wells falou, para agregar valor a esse personagem, ele foi começar a fazer uma série de pesquisas para começar a construir a lógica do livro, né? E em um dos primeiros momentos, antes de se definir lá no futuro o que seria o Drácula, o nome do livro, né? Ele conheceu esse cidadão aqui. É inspirado nele, né? Eu posso chamar a atenção um pouquinho na vida precoce mais do nosso autor? Claro. Antes de chegar na lenda? Por favor, deve. Voltamos. Daí tem um detalhe do... Tava falando do Irving e tal, mas a gente não pode deixar de citar que o Stoker era uma criança muito doente nos 7 primeiros anos de vida dele, né, cara? Ele passou os 7 primeiros anos de vida dele praticamente em cama. E regularmente era retirado o sangue dele na cama. Olha isso. Daí, que era um tratamento comum naquela época, né, cara? Então dá para imaginar tuas primeiras memórias de infância, um homem do teu lado tirando o sangue da tua do lado, né, sentado do lado da tua cama tirando sangue de ti. Sabe que ele, enfim, ele depois se tornou atleta e tal, mas ele carregava essa visão ao redor dele de ser um ser Na fraco, infância. incapaz de se mexer e tal. E isso tem até descrição, enfim, a gente vê essa descrição no livro, né? Tem aquela cena famosa do Jonathan Harker lá que ele descreve quando ele está no quarto e sai do quarto, o Harker, né? E vai lá no basement do castelo e tal, encontra o Drácula no caixão, né? Daí ele diz, numa pilha de terra recentemente cavada, está deitado o conde, algo assim. Ele não estava nem dormindo nem acordado, né? Não podia fazer mal, eu não sabia se os olhos dele estavam abertos ou fechados. Né? Suas bochechas estavam vermelhas, quentes, com a cor de vida e, enfim, avermelhadas como nunca. Sem nenhum sinal de movimento, sem pulso, sem respiração, sem batimento cardíaco. Essa condição aparece várias vezes durante o livro. Também também com a Lucy, né, que é amiga da mulher do Harper, da Mina. Acontece isso com ela depois ela ser transformada em vampira, né, cara? Isso. E daí tem um ponto que daí vai mais um pouquinho também na descrição as questões de experiências pessoais do autor, né, cara? Que a gente pode falar da mãe dele, que era a Charlotte,
que ela nasceu numa cidadezinha da Irlanda, que não me lembro o nome, acho que era Sligo ou algo assim. Daí ela conta nas cartas delas e tal, para ele e tal, que nessa cidade, na década de 30 do século XIX, aconteceu uma epidemia de cólera. Ah, E é? daí ela estava lá quando sendo criança. Ela descreve que a cidade estava lotada de mortos-vivos. Eita. E The Walking Dead. e daí ela, Walking... daí ela comenta numa parte ali, descreve numa parte que de estar numa charrete preta, numa carruagem e tal, tentando sair da cidade para ir para outra, e só que eles Aham. foram rebatidos e tal. Sim, Todo mundo tava com medo da charrete deles, né, da charrete, que era escura e tal, porque eles carregavam a doença. sim. E daí eles tiveram que dar meia volta e tal. Essa charrete preta, essa carruagem, aparece nos primeiros capítulos do Drácula, que é a carruagem preta que leva o Jonathan Harker da pousada até o castelo de Drácula, né, cara? Oh, Todo, todo mundo tá com medo dela e tal, né, cara? E o sim, Drácula é o sim, cocheiro. O Drácula é o cocheiro, em sim. forma de homem, porque nunca se aparece o rosto dele, né, cara? Que é a Aham. verdadeira incorporação da morte na história, né, cara? A gente não pode deixar essa parte de criança dele. Sim, e E tu sabe que eu estava vendo aqui no nosso Netscape, eu estava vendo uma outra referência da Charlotte, que é mãe do Bram Stoker, diz que ela contava histórias de terror para, justamente quando ele estava doente, diz que ela contava muitas histórias de terror para o Bram quando ele era criança, narrativas baseadas em lendas irlandesas. de lendas Possivelmente, irlandesas. possivelmente inspiraram o interesse de Stoker sobre o sobrenatural e o pelo macabro. Olha, tu viu que mãe Mas legal, cara? olha. Ah, Sabe que é? tem Contando uma. essas historinhas, enquanto Eu uns curti contam essa mãe. historinhas que Eu gostam. curti essa É, mãe. gente boa. Tu viu? Isso aí tem uma parte também que eu acho que é no século XVIII que teve uma epidemia de tuberculose, né, cara, na Europa e Aham. na América, no leste da América e tal, É. dos Estados Unidos. E daí surge um monte de histórias por aí. É, Tem uns detalhes que tu exatamente. coloca, tem uns detalhes que dá para colocar, que aparecem, que depois aparecem no livro, que daí tem a ver com muito da vida do É, autor, que daí a gente pode falar disso. Isso aí é uma parte, é um detalhe engraçado, assim, que daí a gente sim, fala sim, da sim. mulher dele, a gente fala da mulher dele, que é a Florence Balcombe, que é a sua esposa, Aham. que ela era cortejada, ela não somente era cortejada pelo Stoker, mas também era cortejada por outro irlandês, que era um bom Ah, amigo do Bram, que era o Oscar Wilde, que é o que escreveu o retrato ah, de Dorian Gray, né, cara? olha. E É, com de- Oscar de- Wilde, é verdade. depois que ela escolheu, aceitou o Stoker, né, o Bram, Aham. ambos continuaram amigos, né? Tanto é que o Stoker manteve contato com o Wilde mesmo quando ele esteve preso e mesmo depois que ele foi pro presílio, né, cara? Há Aham. controvérsias. Há controvérsias. Ah, Sobre o que. Não vamos falar sobre por que ele foi preso, porque daí tem uns detalhes meio Há estranhos, controvérsias. né? Mas isso é interessante, que no cenário parecido tem a amiga da mina, né? A Lucy Westrina, né, cara? Que ela era cortejada por 3 homens, né? eita, E no, e no, Essa me, aí eita. sabia. e no mesmo dia ela recebe 3 pedidos de casamento, né, cara? Porra! Que louco. Do, do doutor, do John Seward, né, cara? Ela, Que era um, ela acad- podia, ela podia que era escolher, um, então. que era um acadêmico que ele Essa sentia. aí Ela, tá podendo. ela sentia pena pelo acadêmico, né? Não, pelo John Seward. Tinha o Quincy Morris, né, cara? Que era um Aham. cowboy texano e tal, que era o bonitão dos três, ela gostava dele. E Uhum. tinha o Arthur Holwood, que era o homem rico, né? No final ele escolhe o bastardo e tal. Mas Olha. os três continuaram amigos no livro, tanto é que os três Aham. vão atrás do Drácula, né? Para Aham. caçar o Drácula quando a Lucy morre. Ah, olha aí. E daí tem um ponto, daí voltando lá para o Irving, que é Aham. algo bacana, que daí tem algo a ver ali e tal, que Stoker trabalhou como, que nem o Valer falou, né, cara? Trabalhou de
era o assistente trabalhava de graça pro Irving, né, cara? E ele escreve, o Stoker escreve na biografia do Henry Irving, que daí ele descreve o Irving como com os detalhes de ter, eu vou até citar aqui, the bridge of the nose rose in the Jewish aquiline, and most wonderful of all, how the eyes become veiled and glassy with introspective eyes, which at times cooled and did flash like lurid fire. Essa descrição aparece no Drácula. E quando o Harker descreve, ele fala: Dracula's face is strong, aquiline, with high bridge of a thin nose. When the Count saw my face, his eyes blazed with thought of demoniac fury. Né? Daí dizem que ele escreveu, que o Stoker escreveu a peça, ele escreveu várias peças, ele escreveu a peça do Drácula e passou pro Irving, né, cara? E dizem por ali, né, que ele chegou, pô, eu gostaria que tu estrelasse essa peça para mim e tal. O Irving, sim, obviamente, eu vou estrelar, porque eu sou uma estrela. E diz a lenda que depois que o Irving leu a peça, ele nunca mais falou com o Stoker, porque ele era um vampiro ali. Daí o Irving, né, cara, daí tu vê a questão da parte que o Irving era um sanguessuga, não literalmente, né, cara, mas ele era um tirano. Todo o tempo ele era ouvido gritando com o Stoker, tal, com o Stoker, e sugou a vida do cara, né, cara. Tem escritos que o cara não trabalhava dia e noite e tal. Mas ele gostava do Irving, né? Era a mesma relação do Polidori com o Lord Byron, amor e ódio. Tanto que ele trabalhava de graça, mas depois escreveu ali, né, cara? Não sei se tem relação com isso. Não sei se tem relação com isso, mas eu tava vendo que o único filho que o Bram Stoker teve com a Florence se chama Irving, né? Ah, é? Não sabia. Irving Noel Torrey Stoker. Não sei se tem a ver. Mas eles tiveram um único filho que o nome dele era Irving. Mas é interessante essa questão que a gente nunca pode tirar de lado as experiências pessoais dos autores, né, cara? Nem tudo ver que ele gostava. Interessante, né? Mas desculpem me atravessar. Não, alguém quer tomar as honras de contar a história desse garoto aí? Por favor. O Vlad, eu conheço Vladinho. O Vladinho, o empalador. Essa lenda que era chefe da Boca de Fumo lá na Transilvânia. Na verdade, Romênia, né? Não era Transilvânia. Pode falar sobre o chefão da máfia aí, o Drácula, o Vlad III. Aquilo que a gente conversou antes ali, né? O Drácula, personagem fictício, o Vlad III, né? Nosso conhecido Empalador, como né? Empalador. O Empalador. Ele era famoso por empalar seus inimigos, né? Governante da Valáquia no século XV. Olha aí. A história é que ele era muito famoso por causa da brutalidade e das táticas de combate impiedosas. Então, gente boa, cara. Gente boa. Gente o boa. que acontece é que ele ficou muito famoso por uma coisa chamada a Floresta dos Empalados. Sim. E aí eu sei que o The Wells vai falar, né, que é conhecido como o grande embate entre os cristãos e os otomanos. E aí, já que o Vlad III, príncipe da Valáquia, né, o pai fundador da Floresta dos Empalados, lá em 1462, tentando deter a invasão otomana, ele empalou 20 mil soldados otomanos. Eita. Né, além de fazer outros prisioneiros. E aí tudo isso aí aconteceu ao redor da cidade de Targovist. O Vladinho era o... Vladinho. Era o 15º príncipe da Valáquia, né, cara? Sim, só uma observação. Basicamente o que ele tentou fazer era, né, defender o cristianismo contra o avanço do Islã otomano, né, na região ali da... Na Europa, por si só, né? Europa, isso. Ele era o 15º príncipe, né, da Valáquia.
A Valáquia fica ao sul da Transilvânia, então, na verdade, não é a Transilvânia ali. É atualmente Sim, sim. Romênia e tal. E o pai dele, que era por exemplo, na Romênia, ele é um herói nacional. ele é o herói nacional até hoje, Uhum. ao longo da história. Tanto é que a Isso. crueldade seguidamente é vista como necessária para proteger o país. O pai dele, que era o Vlad II, que era conhecido como Vlad Dracul, né? Dracul? Depois dele entrar na Ordem do Dragão para defender a Europa contra os otomanos, ou seja, essa treta era longa, né? Bem, já vem de tempos. O Vlad, O Vladinho. continuou com essa defesa, né, cara? E ele também era chamado algumas vezes como filho de Dracul, ou Drácula, que é o son of the dragon. Dracul significa dragão, então ele era o filho de Drácula, o filho de Dracul, que é Sangue do Drácula. dragão. Tanto que tem uma parte no livro ali que o Van Helsing ele fala no momento esse deve ser o que must indeed have been, esse deve ser o Drácula que ganhou o seu nome contra, que recebeu esse nome contra o The Turk. Na verdade não era um nome, na verdade é um apelido, né? Drácula. Drácula. E enfim, tem esse lado, né, cara? Ele utilizava essa parte de empaladar para espantar os seus inimigos, mas ele era amado pelo seu povo, né? Idolatrado. Ele era herói. Diferentemente do Conde Drácula, que era temido pela população local, né, cara? Tanto que tem aquela cena clássica lá do John Harper, que ele tá esperando na pousada a carruagem, aquela que leva ele pro castelo, e a dona da pousada fala para ele, por favor, não vá, né? Enfim, é o Vlad. O Vlad. Vlad Tepes, né? O Vlad III. O Vladinho. Eu não queria, eu não gosto de estragar muita coisa e contra as pessoas, né, cara? Mas se me disserem que o Drácula foi inspirado nos Vlad Tepes, eu digo que na verdade não, né, cara? Eu acho que o autor tirou dele basicamente o apelido, uma localização geral e o bigode, né? Sim, sim. No livro, o Drácula ele era descrito, né, com um velho de bigode branco, né? Um branco pálido, Branco pálido. bigodudo com bigodes brancos e tal. Tipo um vovô, né? Daí dá para ir. Um vovô assustador que tu evita de chamar no Natal. Mas falem mais sobre o Vlad III, que na verdade. O Vlad? Essa parte que de defender a Europa contra a invasão otomana, ela funcionou, mas depois eles, de alguma forma, eles conseguiram entrar por outros lados, né, Wagner? Pois é, né? Ele foi um defensor cristão contra os otomanos. Eu nem vou entrar muito nessa questão do embate cristão-otomano, enfim. Sim. Né? Acho que isso é uma outra treta que a gente tem que debater. Isso dá um episódio só sobre essas guerras. Só sobre o Vlad. Aí dá uma trilogia de 6 horas cada episódio, assim, para a gente ficar discutindo. A questão é que foi o que o Deus falou. O Drácula, enfim, inspirado no Vlad, o Drácula não é só um vampiro. Tem toda uma contextualização histórica. Sim. E é o que a gente tenta fazer aqui na Pica. Se tu começar a cavar a história do Drácula, Frankenstein, tudo está conectado, como o Duels falou, ao contexto histórico-cultural da época. É impossível escrever um livro, criar um filme, uma peça de teatro. Eu tive uma ideia do nada, eu olhei para o céu e vi uma estrela. Não, tu está vivendo aquela vida, tu vai colocar a realidade, porque o público precisa estar conectado com o que tu vai apresentar. Hoje, para nós, o Drácula não é uma bobagem, Frankenstein é uma bobagem. Não, lá 200 anos atrás, era impactante isso para a época.
E diz que diz que o Bram Stoker também, ele começou a escrever o livro, também foi logo depois dos incidentes lá da época do Jack Stripador, não foi? Teve isso também, que eu sei que tem essa lenda também. foi logo depois disso que ele se inspirou também com essa atmosfera de medo lá, e aí que influenciou ele também, além de toda a infância dele, de tudo que ele viveu e as pesquisas, né, tinha acontecido os assassinatos pelo Jack o Estripador na época também. Ele vai pincelando, vai pegando vários detalhes de todos os lados e vai criando o seu personagem, que é original, né? O Drácula é um personagem original. Ele achou legal, né, de juntar essa combinação aí do Vlad XIII e a brutalidade dele, né? E junto com essas lendas aí vampíricas da Europa, né? Aí ele criou. Claro. Sabe que seu personagem. Tem uma parte, uma questão sobre ele ser inspirado nos folclore romano, do leste europeu e tal, né, cara? E sabe que a palavra vampiro não existe em romeno, né, cara? Não? Não. Diz que no folclore ali e tal, o vampiro existe, significa pira, é diferente, tem ucrânio, tem uber em russo, daí aparece no servo e tal, vampiro, sem o E, e os franceses colocaram o E. Vampiro. Só que em romeno não tem, a palavra mais próxima é estrigoi. Isso no folclore romeno, né, cara? Só que o estrigoi é uma espécie de vampiro vivo, é uma bruxa com cabelo vermelho e olhos azuis, daí aparece essa questão de ter o cabelo vermelho e olhos azuis nasquelas vampiras que estão lá no filme no filme que tá o Keanu Reeves, né, cara, que é esqueci o nome do diretor, como é que é o diretor? Coppola? Do Coppola, isso. E, inclusive, a Lucy, ela fica de cabelo vermelho, né, cara, quando ela é vampiro, né, cara? E é interessante que no Advogado do Diabo, a filha, que é a irmã do Keanu Reeves, ela também tem o cabelo vermelho, né, cara? Olha a sensação que ele fez, cara, que loucura. Tem, né? Não tinha me lembrado do Advogado do Diabo. Muito bom. Verdade. E daí o Estrigoi, que é uma bruxa, enfim, que era uma bruxa e tal, ela utilizava a magia oscura para conseguir mais tempo de vida, vamos dizer assim. Quando o Estrigoi morre, ele se torna um Moroi, que é um vampiro morto. Dá para dizer isso. E daí outra que tem parecido perto do folclore romeno se chama Pricolite, ou Pricolite, sei lá como é que se fala, que ele tem cauda e vira lobo. Olha. Uma das formas que o Drácula, né, recebe, só que o Drácula não tem cauda, né, cara? Na verdade, os vampiros na Romênia parecem como mortos-vivos e tal, né, cara? Dizem que os Moroi, o pessoal sabia que eles se tornariam vampiros porque quando eles abriam o caixão, o vampiro estava deitado, o cadáver estava de bruço, e eu não me lembro se eram os 2 pés ou um pé só, e estava virado para cima, tipo, bruço, só dos pés para cima. Assim. Daí o cara, pô, esse aqui é vampiro, esse aqui vai se tornar vampiro. Essas são as lendas romanas, né, cara? É uma viagem. Posso dar uma acelerada ali na questão dos personagens agora? Claro, por favor. Por favor. Tenha vontade. Vou tomar a palavra, porque são poucos personagens, mas são impactantes. Sim. Vamos lá. Drácula, nós temos esse rapaz aqui, o Jonathan Harker. Eu chamo ele de turista desprevenido, né? Pode ser. Ele deveria. É o garoto do Eurotrip, né? Ele vai para a Europa e se enfia no lugar onde ele sabe que ele, pesado. Ele tinha que ter lido aquelas avaliações do TripAdvisor antes de visitar a Transilvânia, né, cara?
Mas, Rafa, naquela época, ele como advogado, ele precisava ir até a Transilvânia para falar com o Drácula, para pegar, né, o cara que achar... Ir lá, o seu Drácula, assina aqui na compra das suas propriedades na Inglaterra. Isso. O Drácula iria se mudar para, né, a Terra da Rainha. Ele achou que ia ganhar uns pontos, né, com o chefe e beber um vinho exótico. Diz que originalmente ele não era para ser um advogado, né, cara? Depois tem um livro como é que é? Posterior que o Stoker escreveu, que é do... Não vou lembrar do nome agora do livro, cara, mas fala do Harker como um turista mesmo, só que não entrou no livro. Sim. Depois eu acho que eles devem ter colocado a questão dele ser advogado para o Conde ir lá, né, ele lá no Conde. A ida no Conde, né? Isso. Funciona melhor pro roteiro, é verdade. Só que nos dois livros ele não dá a mínima pro que a galera local ali dizia, né, cara? Sim. Não vai. O cara escutava várias. Tem uma parte que ele tá também na pousada ali. Taberna ali, né, na pousada. Na taberna da pousada, ele começa a escutar o pessoal falando um monte de palavras, e ele com o dicionário tentando descobrir, né? Começa a catar e os caras dizendo as palavras assim, daí uma palavra era inferno, a outra era Satã, a outra não sei o que, e o cara... Me dei mal. Não, nem fez caso, né, cara? Continua. É o turistão. É o turistão. Não, mas olha só, não é só turistão. Ele sabia que ele precisava fechar esse negócio, porque a carreira dele no escritório dependia disso. Claro. E muito da carreira dele, né, digamos, subir um degrau, é porque ele precisava fechar o casar com essa amada Mina. Então, assim, esse negócio definiu o casamento dele, né? Isso. E aí entrou essa gata, a Mina Murray. A esposa dele. Mina Murray se tornou, né, ia se tornar a esposa, né, do bonitão. Mas, né, aconteceu a Mina Murray que ia se tornar a Winona. Pois é. E a Winona estava muito bem no filme, por sinal. Sim. Muito bem. Eu acho que o Coppola escolheu muito bem ela para esse papel. Fechou certinho, assim. Visualmente e como na atuação, né, cara? Só que a vida é engraçada, né? Aí tu vê, né, o nosso amigo Harker chega na Transilvânia, e quem é que fica encantado com a mina? O Drácula. Olha ali. Foi safadinho. Foi mostrar logo pra quem, imagina? Se na época tivesse o programa do Ratinho, todo mundo tinha parado lá, né? Pra debater essa triangulação amorosa, né? Mas, né, a galera sabe o que aconteceu com a menininha, né? Aí vem esta outra senhoritinha, a Lucy. A doutora Lucy. Sim, a melhor amiguinha da mina. Então, assim, uma das primeiras vítimas do Drácula, né, quando ele chegou em Londres, virou uma vampirinha bem agitadinha. Bom, ela era uma guriazinha despreocupada com a vida, né? Então, assim, aquela coisa de alta sociedade, aquela vidinha sossegada. Sabe que tem um vampirão. Ela era a melhor amiga, né? Tem um ponto interessante da Lucy ali, que... E daí, voltando pro filme do Coppola, que no livro, somente a Lucy é morta com uma estaca de madeira, né? O Drácula não morre com uma estaca, né? De madeira. Não. A origem era um raio, né? Eu lembro que tinha lido o Bram Stoker, acho que a primeira vez que ele tinha pensado que foi ele que depois inventou, né, o negócio da estaca. Foi por causa dela? Da estaca do coração? A estaca de madeira tá escrito no livro que ela morre assim, mas o Drácula no livro, ele morre por uma facada do Quincy Jones. Do Quincy Jones, não, pelo Quincy Jones. Quincy Jones, não. Eu tava lá. Pelo Quincy, é por uma facada de um Bowie knife, né, cara? Sim. Será cowboy? Tanto que tem aquela perseguição, né, cara?
Ele leva balaços e tal, ele é perseguido por ciganos e uma galera e cowboy. Essa cena é do caramba, né, cara? Será que essa coisa da estaca, né, que veio junto muito com o Drácula, né, não está associada à história do Vlad, na essência dos empalados? Pode ser. Pode ser. Serem todas, né, empaladas com aquelas estacas. Pode ser. Enfim, tô falando uma bobagem, porque daqui a pouco, porra, se o Vlad era o rei, né, da empalação, tá, vamos levar também para isso. Daqui a pouco, o que ele dominou como uma arte de matar pode ser o ponto fraco dele, né? Isso também pode matar ele. Porque o Drácula, no livro, ele não morre com estaca. Né? Ele não morre com uma estaca no coração. Ele morre... Ele morre com uma facada. Tal. Ele morre com uma estaca no filme do Drácula com o Bela Lugosi, né, cara? Sim, que daí, de repente, tem a ver com uma questão de orçamento da Universal Studios, né, cara? Sim. E daqui a pouco vamos fazer um lance mais simples e tal, em vez de fazer a correria com cowboy e cigano atrás dele atirando e pouco orçamento, vamos fazer aqui e aparecer... Inclusive a questão dele virar morcego, né, cara? No livro ele não vira morcego. Os morcegos estão ali ao redor, mas essa questão do Drácula virar morcego é no filme do Bela Lugosi, né, cara? Rafa, desculpa agora fazer uma piadinha. Lembra aquela famosa fala que a gente escutou muito na Terra sobre os produtores? Não dá para fazer a cena assim. Pensa de outro jeito. Pensa de outro jeito. Não tem dinheiro. Não dá para botar o livro inteiro com pouco orçamento, cara. Ao invés de matar ele com uma estaca, não dá para dizer que simplesmente ele caiu duro. Tá bom, vamos dar um jeito. É uma prática bem comum essa, né? Agora, uma coisa que o The Wells sem falou... orçamento. Vamos ter que fazer de outro jeito. Até porque o filme não é um documentário, não pode ser um documentário do livro, né, cara? Tem que ter uma parte interpretação. O lado poético sei lá, do diretor, do escritor do filme, do roteirista, né, cara? Sim, claro. O Wells falou das estacas ali, de toda aquela história, estaca, água benta, o alho. Tudo foi o alho. Me veio agora, eu vou ter que ir lá dar uma catada na biblioteca da Pica, porque eu sei que tem uns DVDs antigos e eu vou ter que assistir de novo Os Garotos Perdidos. Cara, filme é legal. Estamos falando do Drácula, mas pra mim o melhor filme de vampiro que tem tem o Kiefer Sutherland. Os Garotos Perdidos, eu acho foda aquele filme. É muito legal mesmo. Esse aí anos 80. Eu tinha que refilmar, cara. Os Garotos Perdidos é muito bom. É muito bom. Mas o que tem Pode falar. O que fizeram de filme, né, de vampiros, né, dessa época. Eu lembro que eu fui no cinema na época na Terra, né, que eu fui ver um filme... Não, esse aí é chinelagem. Né? Com todo respeito com quem gosta, mas eu fui ver um filme Vampiros de John Carpenter. Você já viu esse filme? Me lembro de John Carpenter. Claro, não assisti, mas ouvi falar bem. Mas aí é isso que é a graça, né? Porque cada um com... Tipo, John Carpenter é um puta diretor, né? E ele fez a versão dele do que eram os vampiros, né? Daí ele fez uma versão. Ele caça, um grupinho lá caça vampiros. Esse filme é legal, cara, não é ruim, assim. O Drink do Inferno. O Drink do Inferno, top. O Drink do Inferno. Vampiros no puteiro, olha que loucura. Pois é. Não, é muito legal. Era Buffy a caçadora de vampiros. Porque daí são vampiros, né, cara? O único papel daquela atriz, né, cara, foi a Buffy, né, cara. Agora, eu lembrei daquele episódio. Tem o Angel, não era um vampiro também? Não tô vendo. O Angel. Eu não sei se vocês assistiam lá na Terra o The Big Bang Theory, e aí tem aquela cena quando no final eles vão lá pra Suíça, o Sheldon vai receber o Nobel. Ela aparece ali. Ela aparece no voo e ele leva ela de acompanhante. Ele aqui, ó, essa aqui é a Buffy. Te vê, meu, só é a Buffy. Conhecida como a Buffy. Mas vamos lá. O Dr. Van Helsing, eu gosto do Van Helsing. Ele é uma mistura de Indiana Jones com um padre exorcista. Eu curto ele. Né? O Van Helsing era um médico holandês, né? E misturado
né, ele era um professor médico, mas com aquelas pitadas sobre conhecimento de vampiros e ocultismo, né? Sempre tem ocultismo nessa... Ele era especializado em doenças raras e místicas. Tanto até que tem vários personagens, né, de todos os filmes que fizeram do Drácula, né? Que tem o Drácula, tem o Van Helsing, tem vários tipos de Van Helsing, tem até o Van Helsing Wolverine, que a gente viu lá, aquele filme que tem que o Wolverine, lá, o Hugh Jackman é o Van Helsing, lembra? Aquele filme é ruim? Nossa! E tem o Van Helsing, e tem o... Eu não queria lembrar, mas tu me lembrou agora. E tem o Dr. Van Helsing daquele filme do Mel Brooks, que o Leslie Nielsen é o Drácula. É muito o nome engraçado. do filme, Drácula Feliz, mas morto, mas feliz. Acho que esse é o Dr. Van Helsing, é o Mel Brooks, que ele tem uma maletinha cheia de... Dr. Chapatinhas. Tipo com o Dr. Chapatinho. Ele tem... Vamos ver o que aconteceu com esta moça aqui. Ela foi mordida. Ele vai lá e examina. Eu tenho uma teoria antes da gente avançar ali só para completar ali, né? O Van Helsing ali, além de ser toda essa história, médico, ocultista, né? Psiquiatra, vendedor de feira, ele é o cara que foi chamado para tratar a Lucy, né? Sim. História, e aí ele se torna o líder da equipe que vai caçar o Drácula. Só que, claro. Que ele era professor, ele era o mestre de um dos que cortejavam a Lucy, né, cara? Isso. Sim, claro. O nome dele agora, Eu não lembro também. Seward, né, cara? Acho que é Shepard Seward. Seward não é o parque aquático, não? No início do episódio, eu fiz uma piadinha com o nome do Bram Stoker, né? Que na verdade é Abraham Stoker. E o nome do Van Helsing é Abraham Van Helsing. Aí eu fiquei pensando assim, esses dias, estava lendo ali, será que não é o alter ego do Stoker dentro da história do Drácula? Ele se colocou como o Van Helsing, e aí sutilmente ele só botou assim, não, o cara é Abraham Van Helsing, mas né, o meu nome artístico é Bram Stoker. Entrei nessa viagem, que é o alter ego dele. Não, é possível, sim. Faz sentido. De repente, depois ele passar doente a infância, ele se recuperou e virou o Van Helsing. E aí, amiguinhos, chega, né, o último personagem da nossa historinha, o seu Drácula. Nosso querido amigo. Eu acho que não precisa mais falar tanto dele, né? Porque ele já falou tanto, né? A única coisa que eu quero falar dele, na verdade, não é uma fala que aparece no livro, mas é muito boa, que é do Bela Lugosi, lá do Drácula, de 31, que é I don't drink wine. I don't drink wine. Eu não bebo vinho. Tem aí agora uma parte mais interessante que, na minha opinião, né? Sim, isso tem a ver, é verdade. O coração do sucesso, o ponto principal do sucesso do Drácula é isso aqui. É a exploração do é verdade. Isso aí, para mim, uma literatura gótica, né? Se o Drácula não tivesse esse contexto artístico, visual, né? Foi que originou o gótico. Relacionado ao gótico, o Drácula não teria feito sucesso. Se tivesse feito com um cara de mentira no Jardim da Infância, não teria sido feito sucesso. Não, isso aí é um legado, né? Que no campo da literatura gótica, assim, influenciou, né? A cultura popular até hoje, né? É a ideia do sombrio, né? Do sobrenatural. É aquela coisa, castelo, ambiente sombrio, a famosa floresta enevoada, sabe? Castelos, ruínas, personagens sobrenaturais. Não tem aquela floresta nevoada, sempre tem. E aí o Stoker, ele utilizava muito bem o gótico dentro da história do Drácula. Sim, bom, é verdade. É verdade, eu concordo. Do Stoker, mas, né, aí tem essa questão do... Mas como é que surgiu o gótico, né? O gótico ele surgiu no final do século XVIII, com a publicação de O Castelo de Otranto, de Horace Walpole. Conte-me mais sobre isso. O Castelo de Otranto.
Conte mais sobre isso, por favor. Essa obra é de 1764 e é considerada, aparentemente, o primeiro romance gótico, tá? Em termos de gênero literário. Ele foi o primeiro a trazer a atmosfera sombria, misteriosa, castelo antigo, elemento sobrenatural e aquele sentimento do horror. Mas aí, e as motivações para incluir o gótico, né, nessa relação de racionalismo e iluminismo que ele tentou explorar dentro dos medos e ansiedades profundos da humanidade? Isso aí ele explica também. Porque que o gótico ele permitia aos autores explorar uns temas assim, ó, que na época era um certo tabu, tá? Hoje pode ser muito acessível, até passar batido. Mas a gente voltar para 1800, tu explorar temas como a morte, loucura, sobrenatural, em uma época de grande mudança social e avanços científicos, isso era complexo, complicado, era visto, né? Era visto como a galera daquela outra turminha lá, né? Posso fazer mais umas observações? Alguém quer participar? Claro, por favor, por favor. Tá. Por favor. Eu ia até só comentar sobre as obras de arte gótica, né? O que tem, assim, tipo, até hoje, né? Tudo que é lugar tu vê grandes obras de arte gótica, né? Então, eu já conversei várias vezes com o The Wells, na Biblioteca da Pica, né? A gente fala muito do Edgar Allan Poe, outros caras que a gente curte muito, mas basicamente aqui no gótico são alguns tópicos que são assim, os pilares, tá? Do conceito, que é ambientes sombrios, atmosfera de mistério e terror, elemento sobrenatural, né? Sai muito disso, e personagens atormentados. E aí tu entra naquela ideia da decadência e do desespero. Que tem a ver muito, de repente, com a época que surgiu, né? De mudanças e de... É que a arquitetura gótica também mudou muito a essa época. Exato. Né? Muita coisa foi construída com esse conceito na Idade Média. Arcos ogivais, catedrais sombrias. E isso aí virou um cartão de visita muito forte para o conceito gótico. É verdade. Então, assim, porra, imagina uma catedral que, ao invés de considerar como se fosse um templo espiritual, tu chega nesse cara, onde que eu tô entrando, tá ligado? Um templo de morte aqui? Pois é. Tem um lado também que daí não vamos entrar muito sobre isso, mas tem resultados da era das revoluções, né? Das anteriores ali, de Calvino, Lutero e o resto, que começa a dar uma guinada e, digamos, contestar vários lados, né, cara? Várias ideias, que no final das contas desemboca na arte, na literatura gótica, né? Sim. E o início das sociedades iniciáticas e tal também, né? Podemos falar um pouco em outras... Melhor não vamos muito a fundo nisso. Mas sabe que tem falando do Stoker, enfim, o Irving era maçom, né, cara, ativo, e só que não existe dados de que o Stoker tenha sido e tal, nem na grande loja do Oriente Irlandês, nem na ordem do Golden Dawn, da Hermética e tal. Mas ele contratou uma artista que era famosa na época e tal, que era Pamela Coleman, ou era Smith? Acho que era Coleman. Para trabalhar, para fazer as peças lá no teatro. Então tem toda uma questão desse lado, tem toda uma questão misturada com a arte gótica e essas mudanças que vai entrando que nem o Valha falou, pro iluminismo e todas as contestações, né, cara? Sim. Mudanças de pensamentos, até política, e questão política, né?
filosófica, política. Tem uma coisa que eu queria trazer para o público agora que está na Terra nos escutando, que o Drácula, muito mais do que ser apenas uma história de vampiro, sobrenatural, conceitos góticos, ele consegue criar uma metáfora para 2024, tá? Hoje. E seriam conexões contemporâneas. Fale mais sobre isso. A gente hoje consegue, analisando o Drácula friamente, tá? As entrelinhas dele, pode ter aí, ó, comparações entre os medos e dilemas. Isso aí é fato, tá? O Stoker, ele enfrentava muito medo do desconhecido. Então, hoje também a gente enfrenta muitos monstros modernos. E naquela época ele já tinha apresentado essa lógica do medo, do desconhecido para o público. E a gente tem hoje uma série de medos, principalmente que, enfim, né, é a neura atual que está conectada muito à questão de privacidade, ameaças online. A gente tem esse receio, fora todo o medo de segurança. Sim. Dependendo de onde as pessoas moram, né? Esse quadro, assim, tô vendo aí a moldura aí, tu baseou, o que seria a primeira figura ali na esquerda, ali, uns morcegos voando, tá me lembrando um pouco o filme os Dementadores lá do Harry Potter, lá daquele... Os Dementors. Os Dementadores. Também não deixa de ser uma referência, né? Os Dementadores. Não é isso. Basicamente, tá, é assim, são os medos e os dilemas modernos, tá? Sim. A gente tem ali o medo do desconhecido. Sim. Você tem agora, a gente tem a Eterna, que, na minha opinião, é o pilar da humanidade, né, da história humana, que é a luta entre o bem e o mal. Isso faz parte, né, da questão de consciência do ser humano, essa dualidade, e isso a gente não tem como tirar e é o ser humano, né? A gente sempre vai ter um lado bom, um lado ruim, e a gente vai estar sempre se questionando sobre caminhos. Imortalidade versus humanidade, que está muito presente no livro, mas que a gente traz hoje para a atualidade, e mais do que nunca, né? Com todas essas questões de avanços médicos, a gente já trocou essa ideia, tá? A imortalidade de anti-envelhecimento, tu vê quantos produtos são lançados focados nessa ideia de, olha, você não pode envelhecer. Tem edição genética, criogenia. A ciência hoje está muito fundamentada nessa ideia do homem eterno ou do homem jovem para sempre. A gente não pode negar. A imortalidade através de produtos feitos por produtos milagrosos, né? Produtos milagrosos através de resíduos que nem o Drácula gosta de tirar, né? Gosta de tirar de suas vítimas e manter a sua juventude, manter a sua vitalidade. E que o lobisomem gosta de tirar também de algumas de suas vítimas. E a gente pode ir, que nem Valéria falou, essa questão do elixir, da fonte da juventude, né? Que é melhor não ir muito longe nisso, mas até no próprio livro tem uma cena que é descrita, né, assim, e aparece no filme do Coppola, né? Do Coppola, né, cara? Com Gary Oldman. A utilização dos indefesos, né? Sim. Para esse fim de ficar jovem, se manter jovem, né? Eu acho que a última imagem ela vai ficar meio cortada, tá? A da direita ali, que é um cara. Ela era para representar o Batman? Um conflito entre dois ambientes, um ambiente positivo e negativo. E é a ideia que também tem dentro do Drácula, que é o choque de culturas e tradições. Sim, é verdade. E, por exemplo, naquela época, uma pessoa que morasse na Inglaterra, lendo sobre a história de um vampiro que vinha da Transilvânia, essas coisas, elas influenciam lá no teu subconsciente para te começar a ter aqueles medos velados em relação ao desconhecido.
tá? Ao que tu não é parte do teu dia a dia. E aquilo ali vai trabalhando aos poucos, né? O que não faz parte do meu dia a dia, o que não faz parte da minha vida, o que não é da minha rotina, eu tenho que ver com relutância. Não, isso vai com o que tu falou do medo do desconhecido, que naquela época o leste europeu era para a Inglaterra, o que o oeste, o velho oeste, né, era para o leste americano. Sim. Por isso que eu trouxe essa ideia. Era desconhecido. Tanto que o próprio... Atração, né? A atração, né? Humana pelo culto, pelo desconhecido, né? E era o desconhecido, tanto é que o Harker, o Jonathan Harker, para ele escreve no livro, nas cartas ali do livro, que ele estava indo para um lugar desconhecido, e quando mais ele se aproximava ali, mais ele ficava entregado, né? Não, mais ele se distanciava da civilização. Isso. É interessante isso. Eu até tenho uma colinha que eu fiz aqui. Eu prefiro até ler a cola do que tentar explicar, porque até ela funcionou bem, sabe? Por favor. Era basicamente assim, que nessa parte dessa tensão, desse atrito cultural e de costumes, né? As tensões culturais entre comunidades migrantes e nativas e a adaptação de tradições antigas a novos contextos são questões relevantes que refletem a invasão cultural de Drácula. Tá, isso. Pronto, acabou. Falei que era rápido. Resumiu bem. Não, porque eu sinto isso pelo livro, né? Essa textura, esse ruído entre o que a gente não conhece. E não é só no Drácula, até hoje isso está presente. Sim. A simbologia disso tudo, né, cara? Sim, muita simbologia. Nossa. Eu queria trazer para vocês isso aqui, ó. Simbologia. Tá? Que foi agora que justamente foi a palavra perfeita, simbologia. E basicamente eu vou apresentar para o público aí, né, da Terra, os tópicos, e aí a gente já conversou sobre isso. Para nós também. Para nós também. Claro. E vocês vão pincelando em cima, que daí a gente consegue ser mais dinâmico, né? Bem interessante esse quadro aí. Estou analisando ele. A gente tem algumas coisas aqui, ó. Tem uma simbologia e uma crítica social muito implícita dentro do Drácula. Tem. Tá? Diversos a gente tem aqui, ó, por exemplo, o The Wells falou antes uma, que é o principal, ele vai agora adiantar o final. Que é a exploração do simbolismo e a crítica social implícita sobre a sexualidade e repressão, que o The Wells falou aquela hora, a sexualidade e repressão. Sim, verdade. Ele citou a cena. Ele é retratado como sedutor, né, realmente. Na hora que a gatinha é mordida, e aí o visual dela muda. Ela era antes mais recatada, né, discreta, as cores das roupas, e depois que ela é mordida, ela se tornou outra pessoa, ficou totalmente sexualizada, né? Mas ela se torna Carmila. Ela se torna Carmila. Né? Então, assim, tem é verdade. esse tabu dentro do Drácula, porque assim, ó, numa sociedade, século XIX, vitoriana, marcada por forte repressão sexual, o Drácula, ele veio para cutucar com vara curta isso. Sim, com certeza. Tem muito simbolismo sexual ali dentro, né? Essa cena de vampirismo carrega muito conotação erótica. É verdade. Sabe? Agora que tu falou, não tem nada a ver, não é nada muito sério, mas é que agora que tu falou da era vitoriana, eu não posso deixar de falar de um livro, cara, que bom, o Drácula, o Drácula como personagem, ele é replicado em vários livros e filmes, né? É o personagem literário que mais foi replicado em filmes, né, cara? Ele tá no Guinness, no livro de recorde do Guinness, né, cara? Mas eu ia dizer, falou da Era Vitoriana, tem um livro chama Anno Drácula, tá? Que é do Kim Newman. E nesse livro o Drácula vence no final. Ele vai modifica.
Ele vai se casa com a Rainha Vitória e cria Ah, uma leva de vampiros para governar a Europa, uma classe de vampiros para governar a Europa. Olha só. esse livro é um documentário? Não, um livro, cara, um livro, um livro. Ah, Ano Drácula, Kim Newman. É bem bacana esse livro. Ele ganha, o Drácula ganha e vai lá se casa com a Rainha Vitória. Eu ver, né? Que interessante, né? Mas desculpa O, tirar o, o- o lado Não, sério. isso me lembrou já na parte do cinema, me lembrou muito, né? Mas eu nunca li aí falando de super-herói, quadrinhos, né? Tem o famoso Blade, o Caçador de Vampiros, né? baita E filme. aí esse Blade, eu não li a história, não sei como é que é a história, mas Eu também não. O Blade 2, o filme 2, aí eu tenho um amigo que leu e disse que era bem assim, que a ideia dos vampiros é bem essa que tu falou que com a Rainha Vitória, eles querem, tanto Ah, até que é? eles querem dominar, eles querem, tanto até que, tipo assim, os humanos são gado, né? Quanto mais gente eles transformar, melhor, assim, para poderem, né, Ah, então, de governar o repente, mundo. não sei se foi inspirado nesse aí, mas é É, parecido. daqui a pouco o próprio Blade também tem isso, né? O Blade Tem fica mais? lutando. Não, e Tem outros, né, também. tem aquele filme que o Valer adora, que é desse sim, Qual? é baseado em livro, eu acho, né, cara? Qual? Ah, lá vem. Como é que é o Lá nome? vem. O Quem? Crepúsculo, que daí não Ah, tem os caras Ah, o ali, não tem Crepúsculo uma tem. leva que domina, os vai te caras Tem, lá tem. os caras na Eu só, Itália lá que mas domina, não, não tem ah, uma. tem, né? Eu nunca vi, não posso opinar. Mas eu só sei que tem um menino lá que não é um vampiro, ele vira um lobo, uma coisa assim. Ele, era. ele tem um lobo, então é lobos contra vampiros. É, Esse aí já é uma confusão, cara, na minha cabeça. folclore total. Olha que Esse aí interessante, já. porque tu sabe que no folclore do leste europeu não existe É. diferença entre lobisomem e vampiro, né, cara? Não? São Não. iguais? Ah, então o Hum. Crepúsculo foi baseado nisso. Mas é que daí eles brigam, né? Na Ah, verdade, os olha caras só, Ah, andam mas. nesse meio juntos. ritmo que vocês estão indo, daqui a pouco vocês vão falar do lobisomem americano em Londres, cara. Ah, Mas, bem mas, o lembrado. lobi, mas aí o lobisomem americano em Londres, É ele bem fecha com lembrado. o papo, com o que vocês estavam falando do turistão que não aceitou Ah, as regras, né? Ah, Tipo, isso, segurança. os avisos dos locais. Tá, Simplesmente agora olha isso. só, eu vou falar bem baixinho uma coisa, pra ninguém Baixinho? escutar, além da galera da pica, nem na Terra Ah, pode escutar. ah. Eu acho do caralho um lobo americano em Londres, tá ligado? Claro, Claro, Eu acho mas assim, é claro. legal, é um puta de um clássico. filme, cara. É Não, um Dos mas clássico. melhores. a É dos história, a melhores. narrativa, a estética, cara. Eu olho pra aquele filme e digo, meu, isso aqui é visionário, é muito à frente do tempo esse É, filme. é, é, é. Não é É, bobagem isso é aqui, um sabe? clássico, é um clássico. Eu Não, considero um clássico. magrão andando na estradinha, siga pela estrada, não saia dela. Aí o cara lá, madrugada, daqui a pouco ele olha pro chão. Puta, cadê a estrada, tá ligado? Sumiu. É, Mas vamos lá, voltando. A gente É, tem muito também nessa questão simbologia, né? na simbologia do Drácula, xenofobia e medo do estrangeiro, como a gente já tinha conversado, né? Toda É, essa história. Principalmente ciência versus eu ia ficção. dizer isso. Eu ia dizer isso aí sobre o negócio da modernidade, né? A gente Tipo, tem. ali no livro fala muito sobre esse negócio, né? Mitos e lendas e o avanço, né? De Ali, tecnologia, a ciência, o próprio Van Helsing é esse conflito entre a tradição, a modernidade, né? uhum. Tem nessa, isso, né? não, Tem esse nessa era negócio. vitoriana, como tu tá falando, que foi um período de Sim, grandes avanços científicos, mas esses avanços científicos também tiveram que coexistir com uma uhum, forte crença no sobrenatural, que ainda estava muito sim, presente nessa sociedade sim, da época. E aí esse Drácula, ele veio para trazer um conflito, né? exato, Que exatamente. estava representado pelo Van Helsing, que era um É, homem que, ao mesmo da tempo que ele ciência, dominava a ciência, ele dominava um outro lado, que era as artes artes místicas. místicas. E isso era Isso. meio mal visto, né? Daí o Van É, Helsing, que se eu não me engano, ele era cientista católico, né? Algo assim. ele era, exatamente. Ou Ele era seja, cientista católico. a, combina, a Ele era, combina, ele era exorcista também, né? Ele era isso é, exorcista ele também. era a combinação dos dois, né, cara? É. Aí Dessa- teve que manter isso também, é verdade. Viu que fazer legal? uma junção dos dois.
Sim, bem lembrado. E só para encerrar essa parte dessa tela, tem sim ali no Drácula uma conotação de política e controle social, né? Tem essa crítica ao controle autoritário, né? Sobre um poder enfim, que refletindo os temores vitorianos dessa época, da perda de autonomia, de liberdade individual, estava começando a ter uma série de... estava começando uma migração para a Inglaterra, então, né, uma metáfora do filme sobre o controle opressivo. Tem tem uma área grande que diz que que é uma parte de um proto-marxismo ali também, né, cara, do lado da aristocracia em cima da classe média ou mais baixa. Mas o Drácula, na verdade, ele se utiliza ele ferra com todo mundo, né? Não tá muito aí. Mas tem esse lado também. E eu queria trazer para vocês agora, e principalmente para o nosso público espalhado pela galáxia, que agora virou praxe nos episódios da Pica. Abram os vossos coraçõezinhos e libertem o espírito. Analisem essa imagem e essa pergunta. O que seríamos sem o medo, né? Cara, o que eu vou dizer? É filosófico, né? Uma galera aqui na Pica, antes de terminar essa apresentação, olhou e fizeram algumas observações bem interessantes. Diga uma, para eu tô pensando. Não vou. Responder. Não vou. Fala o que tu tá pensando. Não sei, Mas sei lá. o legal é que eu ouvi de 4 pessoas e foram 4 observações diferentes. E eu assim, olha, mas que interessante o que tu disse. Por favor. É mesmo? Diga uma, cite uma. Não vou dizer uma. Eu vou Não precisa dizer quem falou. A minha. Tá. Eu acho que é a mais adequada. Tá. Adequada na contextualização, né? Cada um pode responder por si. Mas a vida é feita... A gente já nasce em um mundo onde o medo está presente todos os dias. Sim. E faz nós sobreviver, né? Nós vamos viver uma vida inteira acompanhados pela palavra medo até o último segundo nesse planeta, né? No caso, aqui na Pica, eu quero voltar para a Terra, enfim, mas se eu tivesse 2 caminhos para seguir, tá? 2 caminhos em todos os sentidos, escolhas de vida, relacionamento profissional, fazer o certo ou o errado, e eu pudesse olhar esse quadro bom, se eu seguir pela esquerda, tá tudo certo, não tem nenhum perigo, não tem o que enfrentar, desafio. Mas o outro, eu não consigo imaginar ou sentir o que me aguarda, né? Sim, Ele vai estar presente o tempo inteiro. Mas como é que eu vou evoluir como pessoa se eu não enfrento o medo? É verdade, muito profundo. Opinião. Eu só tenho uma coisa para dizer sobre isso. O capeta sempre é mais palatável. Acho que o pessoal não tá ouvindo, mas eu tô rindo aqui. Eu rio baixinho. Eu, por exemplo, sem o medo, assim, tipo, vocês lembram daqueles programas que tinham lá na Terra, por exemplo, tem o Jackass, né? Sempre quando começava o quadro do Jackass, dizia lá, não tente, não faça isso em casa, né? Tipo, sem o medo, assim, né? Seria um convite para as pessoas fazerem aquilo, né? Na sua casa, né? O Jackass, tem aqueles programas lá como é que é aqueles programas que dizem, são feitos por especialistas, não tente isso, não faça isso, que pode dar merda, né? Seriam convites, né? Seriam convites tentadores, uma pergunta transformando. Tem uma pergunta e um exemplo. Tá. Pra galera que a gente conhece lá na Terra, tá? E o Del Wells também pode participar. Sim. Imagina se a gente fizesse essa pergunta para um homem, enfim, poderia se aplicar também a uma mulher, e que estivesse pensando em ser pai ou em ser mãe. A primeira coisa que essa pessoa vai ter na cabeça é, porra, tô com medo.
Medo porque, principalmente se for o primeiro filho, porque é um universo totalmente desconhecido. Sim, E é para a sim, vida sim. inteira. Então tu imagina como é que a gente poderia aplicar a palavra medo para a continuidade da humanidade, né? Poxa, como é que eu vou enfrentar isso, ser pai ou ser mãe? Como é que eu vou ser como pai? Como é que eu vou ser como mãe? E esse medo tá aqui na tua frente, ó, e tu tem que enfrentar ele e dizer assim: "Pá, mas eu vou ter que enfrentar ele, porque se eu não vencer ele, eu não vou saber como vai ser mãe, né?" É Olha, verdade. são umas coisas muito loucas, né, que É uma, todas as é nossas uma, decisões, essa palavra tá presente. é uma pergunta que atormenta várias pessoas, essa É. especificamente. E aí Se se tu, tu não per- enfrentar o medo de ser pai ou de ser mãe, no caso, tu por nunca vai um saber o que exemplo, vai acontecer. como é que tu vai saber se tu vai ser um É, bom pai ou uma boa é, mãe? Se o é, teu filho vai ser uma pessoa decente no futuro, se vai fazer algo pelo menos digno pela humanidade? Né? exatamente. Pode fazer Exatamente. merda, óbvio, Sim, pode. mas aí, Ah, né, Provavelmente de vai fazer em algum momento. recém-nascido ele vai fazer bastante. vai fazer bastante. Mas o medo, ao mesmo tempo que ele cria uma barreira para o avanço, né, vamos dizer assim, da humanidade, ele também Ele pode ser uma catapulta, né, porque quando tu aceita o desafio, né, é é tu aquela vai história adiante. dos arquétipos, né, o chamado para aventura. É, O Luke verdade. aceitou, né, o O desafio, desafio. ok, eu vou vencer esse Isso, meu medo do desafio e foi, aí a isso é aventura verdade. começou, né, se tornou um Jedi. É verdade. Então a gente termina Depois. aí, né, esse episódio para o público ficar pensando o que seríamos sem o medo. É. Pessoal da galáxia, muito obrigado. Se vocês estão aí em algum, sei lá, né, a galáxia é enorme, não faço nem ideia de que vocês estão, ou que se vocês entenderam o que a gente falou, porque, né, também você tem que entender português do Brasil para saber o que a É gente verdade. falou, né. Mas eu Mas é acredito que só aprender. não, É mas eu só acredito que aprender. tem tecnologias, cara, se existe o Google Tradutor na Terra, essa galera tem uma porra de tecnologia que traduz o Sim, que você sim. falou. Coloca a legenda. Coloca a Isso. legenda. E para o pessoal da Terra, se vocês gostaram, acharam que tem algum valor tudo que a gente Algum falou, sentido. algum sentido, É. manda para os amiguinhos e para as amiguinhas, diz: "Olha, dá um Isso. crédito para esses caras lá na Lua, pelo menos um É, likezinho, ou pelo menos escreve é, assim, ó, lá no YouTube, mas que bosta esse episódio", que já é alguma coisa. isso. Pode falar mal também. Não tem Eu problema, acho. aqui Adoramos treta. aqui a Por gente convive favor, muito bem com o elogio e com a crítica. por favor, fale bastante mal para que podamos melhorar. E é isso aí. Então, The Wells, Camarguinho, Foi um prazer. obrigado pela participação e até a próxima transmissão. Até a próxima.